Olá, terceiro ano, sou Arivan Sampaio Carneiro, o seu professor de Física. Tá? E hoje, o que nós vamos fazer aqui é resolver as questões 1, 2, 3 da Lei de Coulomb, que está lá na página 31 e 32. Essas são as questões que foram passadas na última atividade, né? Nós vamos resolver essas questões em caráter de revisão. Beleza? Só um minutinho. Muito bem, então vamos resolver essa questão, vamos revisar aí a resolução das questões. Pois vocês já devem ter resolvido e me enviado essas questões. Então vamos lá, né? Na primeira questão, diz o seguinte: observe a representação dos pares de corpos eletrizados. Considere que o valor absoluto da carga elétrica de cada um dos corpos seja igual a Q. E que a força elétrica entre o par da figura A tenha módulo F, ou melhor, e que a força elétrica entre o par da figura A, esse aqui é o par, né, de corpos com carga F, né? O módulo dessa força entre esses corpos é F. Assim, qual será a intensidade da força elétrica entre os pares de corpos eletrizados das demais figuras, ou seja, da figura B, né? Qual é o módulo da força entre essas duas cargas da figura B e o módulo da força entre essas duas cargas da figura C. Como vocês podem ver, né, o que está mudando aqui é só a distância entre as cargas, né, que tem uma distância D. Na figura B, a distância entre as cargas é D sobre 3, é 1/3 da distância anterior. E na figura C, a distância entre as cargas é 1 meio, 1,5 de D, ou seja, é maior do que a distância inicial. 50%, né, mais distante do que a figura A. Então, do que nós aprendemos, como se comporta, o que acontece com a força se essa distância entre as cargas muda. Então vocês já devem saber, é claro, que é um detalhe. A questão não diz qual é o valor dessa carga, e nem diz se ela é positiva ou negativa, só diz que ela tem módulo F. Então essas cargas podem ser positivas ou negativas. Podem. Por quê? Elas têm que ter o mesmo módulo. Por exemplo, essa carga pode ter carga menos 5 Coulomb e esse mais 5 Coulomb. Tá? Isso aqui é um 5, pessoal. 5 Coulomb, né? Deixa eu corrigir aqui. 5 Coulomb. Pode. Porque menos 5 e mais 5 são números que têm o mesmo módulo. O módulo de menos 5 é 5 e o módulo de 5 positivo é 5 também, positivo. Ok? Então, as cargas podem ter o mesmo sinal. As cargas podem ter o mesmo sinal ou sinais diferentes. O importante é que o módulo dessas cargas sejam iguais. Vamos considerar que essas cargas sejam de sinais opostos, né? Tem mesmo módulo, sinais opostos, hipoteticamente, tá? Não precisa ser menos 5, mas de sinais opostos. Simplesmente para nós colocarmos aqui a configuração da força, tá bom? Então eu já posso... É só para deixar bem claro que nós não sabemos qual é o valor dessa carga, mas sabemos que ela é igual em módulo, tá bom? Vamos considerar que essas cargas sejam de sinais diferentes. Então a configuração dessa força é uma força de atração, ok? Eu vou chamar isso aqui de Q1 e aqui de, ou melhor, eu vou chamar só de Q, né? Q e a carga Q, pois é igual. Carga de mesmo valor, sinais diferentes, então elas se atraem.
atraem, correto? Se atraem. Bom, e o que acontece se nós diminuirmos essa distância para 1/3, aproximarmos essas duas cargas? O que acontece, pessoal? Essa força aumenta ou diminui? Ela sofre uma mudança, né? Ela aumenta ou diminui? A força aumenta. Então, ó, representando isso, eu vou colocar uma seta maior, tá? Essa aqui é essa seta é a força com que essa carga Q atrai essa carga menos Q. E essa força aqui, desse tamanho, igual também, é a força com que a carga Q está atraindo a carga menos Q. Carga de sinais contrários se atraem, né? E essa força é bem maior do que a força anterior em módulo. Vou representar aqui essa força por F, ok? Essa força aqui é F. Então, me pergunto, essa força aqui é maior, mas qual é o valor dessa força? É o que a questão está pedindo. Eu só estou colocando aqui o diagrama representando essas forças para vocês lembrarem que elas sofrem mudança. Visualmente, essa mudança é representada pelo comprimento dessa seta que representa essa força, né? E no caso da figura C, em que os dois corpos, esse de carga Q e esse de carga menos Q, eles estão distantes. Olha, agora a distância aumentou, não diminuiu, aumentou. O que acontece com essas forças? As cargas são diferentes, vão continuar se atraindo, né? Mas essa força de atração é pequena, né? Em física, pequeno não faz sentido, pessoal. Aprendam isso, tá? Em física, dizer é pequeno não faz sentido, não tem sentido. Na física, nós medimos as coisas, tá? Na física, não faz sentido você dizer que algo é pequeno ou grande, tá? Isso não faz sentido, fisicamente falando. Tá? Na física, nós medimos as coisas, então você compara as coisas, tá? Você pode dizer que uma força é menor do que a outra, isso faz sentido, mas dizer que uma força é pequena, isso é relativo, ok? Uma força pequena para você não é pequena para uma formiga, por exemplo. Então, na física não faz sentido dizer que algo é pequeno ou grande. Na física nós medimos, nós comparamos, de acordo com padrões já estabelecidos. Muito bem, então aqui minha intenção era representar esse diagrama de forças, tá? Está bem claro aqui. Essa configuração inicial, a força tinha essa dimensão. Quando a distância diminui, essa força de atração aumenta, por isso essas setas estão maiores. Eu não representei a força ainda, eu não resolvi a questão. E a letra C, a distância aumenta, comparado com a inicial, então essa força diminui, né, comparado com a inicial. Agora, mas a questão não quer simplesmente que nós coloquemos aqui o diagrama de forças, né? Ele quer o quê? Qual, que não vai selecionar, né? Qual será a intensidade da força elétrica entre os pares de corpos eletrizados das demais figuras, ou seja, a figura B e C. Eu vou trazer aqui o nosso livro para nós recordarmos esse assunto. Veja aqui. Aqui é nosso livro, aqui na página 27, ok? E eu estou trazendo para você aqui, ó, a lei de Coulomb. Aqui não seleciona, não, é aqui. A lei de Coulomb, que nós vimos na última aula, né? O que essa lei de Coulomb ela nos traz? Nós já sabemos que a lei de Coulomb é a lei, é a equação matemática que vai calcular essa força, né, essa força F de atração ou repulsão entre cargas elétricas. E para isso,
nós vamos multiplicar as cargas envolvidas e dividir pelo quadrado da distância entre elas. Essa relação de proporcionalidade gera aqui, claro, um coeficiente de proporcionalidade K, tá? Um coeficiente de proporcionalidade K, ok? Nós vimos também que esse coeficiente de proporcionalidade é chamada de constante eletrostática. E ela tem um valor definido experimentalmente. Esse valor é calculado experimentalmente, ele vai depender do meio em que essas cargas, tá? Em que essas cargas aqui estão tem que apagar, né? O coeficiente de proporcionalidade depende do meio em que essas cargas estão imersas. Veja bem, se essas cargas estão no vácuo, né? No vácuo, no vazio, sem matéria, só esses dois corpos eletrizados, essa constante de proporcionalidade tem um valor. E qual é esse valor? Quando o meio é o vácuo. Esse valor é no vácuo. Nós chamamos esse K de K0, né? E ela vale 9 vezes 10 elevado a 9. 9 vezes 10 elevado a 9. Aqui é a unidade de medida. Essa constante se mede em Newton vezes metros quadrados dividido por Coulomb quadrado. Essa é a unidade de medida da constante eletrostática, tá? Mas se o meio for outro, por exemplo, não é o vácuo, é o ar. Esse ar que nós respiramos na superfície da Terra é um valor muito próximo de 9 vezes 10 elevado a 9. Por isso nós consideramos tanto no vácuo quanto no ar, né, esse mesmo valor, 9 vezes 10 elevado a 9. Tá, mas e se essas cargas estiverem, por exemplo, dentro de um local isolado com gás carbônico, por exemplo? É um outro meio, não é vácuo, não é esse ar que nós respiramos, porque é um composto com diversos gases, né? Então, essa constante vai ter um outro valor. Se esse meio for a água, por exemplo, está bem claro que o meio mudou radicalmente, né? Mais gasoso, né? Se esses corpos, hipoteticamente, estiverem dentro da água, essa constante eletrostática vai ter outro valor. Tá? O valor da constante eletrostática depende do meio em que essas cargas estão inseridas, ok? E geralmente, nos nossos cálculos, aqui no ensino médio, nos vestibulares que vocês vão prestar, no Enem, essa constante eletrostática, ou melhor, essas cargas, elas estão inseridas provavelmente no vácuo, geralmente é no vácuo, e a constante vocês sempre vão usar esse valor, 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metros quadrado dividido por Coulomb quadrado, certo? Mas para calcular aquela força, vamos olhar melhor para a lei de Coulomb, né? Veja, pessoal, a lei de Coulomb, ela calcula aquela força que nós queremos calcular na questão. Para isso, olha só como ela se comporta a depender da distância, que é o que está mudando na questão. Essa força, nós vimos que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Professor, esquecendo o quadrado da distância, ou seja, levando em consideração só a distância, o que quer dizer uma grandeza inversamente proporcional? Veja, quer dizer o seguinte, essa grandeza é inversamente proporcional a essa quando, se essa grandeza aumenta, essa grandeza diminui. Ou, se essa grandeza diminui, a outra aumenta. É inversamente proporcional. Então, se é diretamente, tem uma relação. Ela não cresce de qualquer forma e a outra diminui de qualquer forma. É da seguinte forma: se essa dobra, essa cai para a metade. Se essa triplica, essa cai para a terça parte. Ok?
de modo contrário, se essa aqui cai para a metade, essa dobra. Entenderam essa relação? Recordaram essa relação? O que quer dizer grandezas inversamente proporcional? Que de fato é o que está acontecendo aqui. Assim, aqui é o quadrado da distância, então essa relação ela é quer dizer, ela se uma grandeza, se essa grandeza altera, então a outra é alterada como a relação de quadrado, ou seja, ela varia muito mais ainda, porque a relação é de quadrado, ok? Muito bem, vamos voltar para a questão. Mas antes de voltar para a questão, deixa eu apresentar uma questão, uma característica importantíssima dessa lei de Coulomb. Toda na física, com muita frequência, por isso que é importante vocês já pegar o macetezinho aqui, ó. Com muita frequência na física aparece leis com essa configuração. Não é só a lei de Coulomb. O nosso próximo assunto, por exemplo, é o cálculo do campo elétrico. O campo elétrico também é uma fórmula desse tipo. São leis chamadas do tipo inverso do quadrado. É muito comum na física e em fenômenos do nosso cotidiano, né? Se nós pudéssemos, tivéssemos competência para poder transcrever matematicamente diversas ou melhor, a gente chama isso de modelar diversos comportamentos, fenômenos que nos rodeia, com alguma frequência nós iremos perceber leis do tipo inverso do quadrado, tá? Uma lei muito importante em física. Então, só lembrando essa característica da lei de Coulomb, vamos voltar para a questão. Certo. Então, com aquilo nós já vemos o seguinte aqui, ó. Eu vou escrever aqui a lei de Coulomb já na figura B. Veja, a força é igual a constante eletrostática. Pessoal, essas cargas são iguais, não são? Aqui vem Q1 e Q2, né? Só que Q1 e Q2 elas são iguais em módulo. Mas eu vou escrever aqui para deixar mais claro, tá bom? Que a carga Q que multiplica a carga menos Q. Não é isso? As duas cargas envolvidas sempre Q menos Q. Isso está dividido pela distância entre essas cargas elevado ao quadrado. Muito bem. Veja, aqui, quando nós estamos estudando a lei de Coulomb, nós vamos calcular, não é exatamente, o que nós estamos calculando aqui é o módulo dessa força, tá? São duas barrinhas simples verticais, módulo. O que é o módulo da força? Isso um operador na matemática só para transformar o número em um número positivo. Se ele for negativo, fica positivo. Se ele é positivo, continua positivo, ok? O módulo de um número é ele positivo. O módulo de A, bom, se já é positivo, permanece positivo. Então, o módulo é um operador matemático para transformar o número em um número positivo, ok? Se ele for negativo, é claro, né? Bom, módulo é isso. Então nós estamos calculando o módulo da força, então nós sempre vamos obter valores positivos. Para isso, nós vamos calcular essas cargas, nós vamos levar em consideração o módulo das cargas envolvidas. Selecionou ou não? Não sei, deixa eu ver aqui. Só um minuto. Ok? Então, para isso, nós vamos levar nesse nosso trato com a lei de Coulomb agora, nós vamos trabalhar sempre com módulo das cargas, módulo da força, ok? Como eu estou trabalhando em módulo, para apresentar aqui essas duas barrinhas laterais simples, isso é igual a constante eletrostática
que multiplica... Veja, o módulo de Q é Q e o módulo de menos Q também é Q. Q vezes Q fica Q ao quadrado, dividido pela distância ao quadrado. Muito bem, chegamos aqui. Agora vamos trazer as características dessa figura B para a lei de Coulomb, para saber como fica alterada essa força F. Então aqui, pessoal, eu vou representar o módulo de F simplesmente por F, por uma simplicidade aqui de notação, tá bom? Então já fiquem cientes que eu estou trabalhando sempre com o módulo da força e das cargas, tá bom? É a constante eletrostática que multiplica as cargas ao quadrado, e essa distância agora ela cai para a terça parte, ou seja, essa distância é d sobre 3. Essa distância, inclusive vou representar pelo d maiúsculo mesmo, d sobre 3. Essa distância está ao quadrado, né, pessoal? Então olha aqui o quadrado, tá bom? Portanto, implica que essa força é igual a constante eletrostática, quadrado da carga. Veja, d sobre 3 ao quadrado fica d ao quadrado, aqui divisão, d ao quadrado dividido por, quanto é 3 ao quadrado? Dá 9. Ok? Vamos simplificar isso aí, trazer para cá, força é igual, vamos multiplicar, né, pessoal? Dividir por d ao quadrado sobre 9. Não teve jeito. Dividir por d ao quadrado sobre 9 é a mesma coisa que multiplicar por 9 sobre d ao quadrado. Ok? Então nós temos a constante eletrostática que multiplica o quadrado da carga. Dividir por d ao quadrado sobre 9. Então, dividido por d ao quadrado. E isso está multiplicado por 9. Ok? Daí o que nós tiramos? Esse valor aqui, pessoal, para força, faz sentido? Né? Esse valor aqui para força faz sentido? Quer dizer, essa força ela ficou aumentada 9 vezes, né? Comparado com a força anterior, faz sentido? Faz, essa força ela fica aumentada mesmo. E a resposta, quanto ela fica aumentada? 9 vezes. Porque essa força aqui está multiplicada agora por 9. E faz sentido, nós já vimos que essa força aumenta quando essas cargas, né? Aqui, essa força de atração aumenta quando as cargas se aproximam. Ok? Talvez vocês não estejam associando direitinho. Lembre-se bem, essa força aqui em cima, pessoal, ela representa o quê? Essa força aqui em cima representa essa força da figura A. Essa força F da figura A. Faz até sentido na figura B. Faz até sentido aqui aqui eu vou dizer que é a força A, né? Força na figura A. Isso já está simplificado aqui, né? Vou até circular aqui. Essa forma, essa forma aqui é essa um pouquinho mais simplificada, né? Só pegando essas cargas e multiplicando, que fica aqui quadrado. Então, na figura A, a força é essa aqui. Força na figura A. Tá? Na figura B, então eu vou chamar aqui de FB. FB, a força na figura B é essa aqui. Tá? É essa força na figura B. Veja, K K multiplicado por Q quadrado sobre D quadrado está aqui. K vezes Q quadrado sobre D quadrado, né? E essa força, que é a mesma força da figura A, está aqui na figura B multiplicada por 9. Ok?
Nós estamos comparando a figura B com a figura A e depois vamos comparar agora a figura C com a figura A. Como a força fica alterada comparado com a figura A. Vocês estão entendendo aí qual é a dinâmica da questão? Ok? Então, na figura B, ou melhor, a força calculada na figura B, deu que ela está multiplicada por esse 9, ou seja, ela aumentou 9 vezes, né? E faz sentido, as cargas se aproximam, a força aumenta, porque na lei de Coulomb, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se a distância diminui, a força aumenta. E na figura C? Então, a força calculada na figura C, lembre que é em módulo, é igual a constante eletrostática vezes o quadrado da carga dividido pela distância. A distância aqui, pessoal, agora ela não diminuiu como na B, ela aumentou 1,5, né? Então a distância agora é 1,5 d maiúsculo aqui, ao quadrado, 1,5 d ao quadrado. Isso aqui é igual a k quadrado dividido por 1,5 vezes d ao quadrado. Aqui é 1,5 ao quadrado vezes d ao quadrado. Isso aqui é matemática, né, pessoal? Fiquem cientes. Um produto, a potência de um produto é igual ao produto das potências, né? Nono ano, né? Quem lembra? Nono ano. Então, fica... E 1,5 ao quadrado dá 2,25. E d ao quadrado fica o d ao quadrado mesmo. Me permitam escrever assim. O d ao quadrado está aqui, para ficar na mesma configuração do anterior, né? Kq quadrado, Kq quadrado. E esse 1,5 está aqui na frente, também está no denominador ainda. Desculpa. 1,225. Então é 2,25, tá? Aqui tem o numerador 1. Então, veja, né? Esse valor calculado aqui, ele está de acordo... pessoal, talvez vocês não estejam enxergando aí por causa da câmera. Quando eu gravo, não fica visível a câmera para mim, mas não tem problema. Eu posso, ó. Às vezes eu esqueço de fazer isso, né? Vamos subir aqui. Certo. Esse valor aqui, ele está de acordo... Esse valor calculado para a força na figura C. Vou até colocar aqui embaixo. Colocar aqui embaixo. Repetir aqui. A força em C é igual a constante vezes a carga ao quadrado, que é ao quadrado, né? Dividido por d quadrado. Isso está multiplicado por 1 sobre 2,25. Esse valor calculado para a força C, ele está de acordo com o esperado no diagrama, pelo diagrama que nós fizemos das forças. Esse diagrama aqui está, pessoal, porque o que nós percebemos é que essa força aqui ela diminui, porque a distância aumentou, né? A distância aumenta, a força diminui. Está de acordo porque aqui a força, lembra a força inicial? Q, na figura A, Q, constante eletrostática, carga ao quadrado, dividido pelo quadrado da distância. Pois é, essa força está aqui, ó. Q, constante eletrostática, carga ao quadrado, distância ao quadrado. Só que essa força agora está multiplicada por 1 sobre 2,25, ou seja, está sendo dividida por 2,25. Essa força diminuiu, né?
ela diminuiu na razão 2,25. Essa força diminuiu, então é o valor esperado aqui, tá bom? Então, esse é o valor das forças da figura A, B e C, ok? Muito bem, agora vamos para a segunda questão. Segunda questão, pessoal. Se a intensidade da força elétrica entre um corpo eletrizado com carga elétrica 2 microcoulombs e um corpo eletrizado com carga elétrica de menos 5 microcoulomb, que estão separados por uma distância d, é igual a 10 newtons, essa força entre elas, que é uma força de atração, é 10 newtons, qual a intensidade da força elétrica entre, letra A, um corpo de carga 2 microcoulomb e um corpo de carga menos 5 microcoulomb separado por uma distância d. Vamos lá, tentar ser bem objetivo, aqui. A força, a lei de Coulomb, que calcula essa força de atração e repulsão entre cargas elétricas, é a constante eletrostática vezes o produto das cargas dividido pelo quadrado da distância, tá? Veja bem, no primeiro caso, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma carga de uma carga de 2 microcoulomb e outra carga de 5 microcoulomb separado por uma distância d. Na letra A, ele quer que nós comparemos, olha só, uma carga continua sendo 2 microcoulomb, a outra carga é menos 10 microcoulomb, ou seja, é o dobro, né? Uma carga dobrou. E a distância continua sendo a mesma. Ele quer saber, antes assim, a força de atração entre elas era 10 newton, e agora? Essa força aumenta ou diminui? E qual é esse valor? Bom, vou colocar aqui, a força é igual, a constante eletrostática, não muda, é a mesma aí. Essa carga, isso aqui está multiplicado por 2 microcoulombs. Pessoal, microcoulomb é 10, o microcoulomb é só multiplicar por 10 elevado a menos 6, tá? Isso aqui está multiplicado pela outra carga, que é menos 5 microcoulomb, ou seja, 10 elevado a menos 6 também. E tudo isso aqui está dividido por uma distância d, tá bom? Isso é o que a questão está dizendo. Na letra A, tá? Na letra A. Veja, essa nova força, vou chamar de força 1 aqui, essa força 2, ou melhor, aqui eu vou chamar só de F, e aqui eu vou chamar de FA, que é a força da letra A. Melhor assim, né? Veja, é a constante eletrostática. Essa carga permanece a mesma, 2 vezes 10 a menos 6, que multiplica. Vamos lembrar que tudo aqui é módulo, né, pessoal? Módulo. Né? Módulo. Não é verdade? Lembra lá da nossa equação, olha só, módulo. Tá aqui, ó. Tá bom? Tentar fazer tá muito feio esse meu módulo aqui, que multiplica o módulo de menos 5, que multiplica 10 elevado a menos 6, né? Menos 6. Desculpa, mas essa força aqui, ó, não é menos 5 vezes 10 elevado a menos 6, é 10, né? É menos 10, ou seja, essa força aqui, deixa eu corrigir aqui. Essa força, esse programa aqui é mais pesado, tô percebendo. O outro tem suas vantagens. Vamos lá. Ó,
a carga 12 está multiplicado por 2, né? 2 vezes o módulo de menos 5 vezes 10 elevado a menos 6. E tudo isso está dividido pela mesma distância D, né? Então, a força em A é igual. Aqui é vezes, tá, pessoal? É menos 5 vezes 10 elevado a menos 6. Ok? Por que eu escrevi assim? Para deixar bem claro que essa segunda carga ela está multiplicada por 2. Veja bem, que essa segunda carga aqui está multiplicada por 2. A princípio, a carga era menos 5 e agora na letra A é menos 10. Está multiplicada por 2. Essa força aqui, essa força que a questão traz, ela é igual a 10 newtons, não é isso? 10 newtons. Como fica essa força A se aqui está multiplicado por 2? Né? Como fica essa força se a carga está multiplicada por 2? Veja, só para deixar bem claro, pessoal, ó, eu vou pegar esse 2 bem aqui, né? Pegar esse 2 aqui e trazer para frente, tá? Para frente. Depois isso aqui tô fazendo essa devagarzinho só para ficar bem claro. Eu vou trazer para frente. 2. Porque na multiplicação não importa a ordem, né? É a propriedade comutativa da multiplicação. É isso. Não importa a ordem dos fatores não altera o resultado. Inclusive, é bem famosa essa frase, né? A ordem dos fatores não altera o resultado, né? Isso chama-se propriedade comutativa da multiplicação. Então, eu vou só pegar esse 2 e trazer aqui para frente. Então, 2K0. Olha só, módulo de 2 vezes 10 elevado a menos 6. Que multiplica o... Tá torto isso aqui. Que multiplica o módulo de menos 5 vezes 10 elevado a menos 6. Aquele 2 eu levei lá para frente. Olha ele aqui. Tá bom? Esse 2 estava aqui, eu trouxe para frente. E tudo isso aí está dividido pelo quadrado da distância. Até esqueci de colocar aqui, né? A distância D, mas na fórmula fica ao quadrado. Tá bom? Então, pessoal, olha só essa expressão aqui, ó. Olha essa expressão aqui. Essa expressão não é essa mesminha aqui? Não é a mesminha? E esse valor não é igual a 10? Hã? É exatamente isso. Olha só, então eu posso escrever de modo bem simples que a força A é igual a 2 vezes... Isso aqui é o quê? Né? 10 newtons, né? 10 newtons. 2 vezes 10 Estou com a posição errada aqui. 2 vezes 10 newtons, que é igual a 20 newtons. Ou melhor, implica que essa força A, força da letra A, é igual a 20 newtons. Ou seja, pessoal, eu quis colocar assim de modo todo trabalhoso para dizer uma coisa que era bem fácil de você resolver, né? Eu tive todo esse trabalho de fazer esse cálculo para deixar bem claro aqui, né, que dá realmente o dobro, né? O que nós vamos voltar lá na nossa aula. Espero que vocês tenham estado direitinho. Vamos lá. Nós estamos explorando propriedades bem básicas da lei de Coulomb, né? Olha aqui essa figura, né? O que acontece veja aqui, qual o título aqui? A lei de Coulomb, força entre cargas elétricas, né?
o que vai acontecer com a força quando eu mantenho fixa a distância, que é o caso, a distância D, e vario o valor das cargas, né? Então, olha só. Inicialmente a carga era igual em módulo, carga Q. No segundo momento eu dobrei uma carga e a outra não dobrei não. O que acontece com a força? Antes era F, agora é 2F, ela dobra, tá? O que acontece se eu dobrar uma carga e dobrar outra? O que acontece com a força? Ela fica multiplicado por 4 vezes. Por quê? Porque a força inicial, ela fica aqui multiplicada por 2, como nesse caso, e fica multiplicado por 2 de novo, ok? Fica multiplicado por 2 de novo. Multiplico por 2, multiplico por 2 equivale a multiplicar por 4, não é isso? Você tem um número, multiplica por 2, depois multiplica de novo por 2, é a mesma coisa, você está multiplicando por 4, porque 2 vezes 2 é 4, entendeu? Na letra A nós exploramos essa propriedade, desculpa, na primeira questão nós exploramos essa propriedade, né? E agora na segunda questão nós estamos explorando essa propriedade. Entenderam o que estamos fazendo aqui? Então deixa eu voltar lá para a questão. Ok? Então, o que aconteceu aqui é que eu dobrei apenas uma carga. Essa aqui, ó, dobrei ela. Então, tá aqui, era menos 5, ficou menos 10. 2 vezes menos 5 é menos 10, né? Então, o que acontece com a força? A força fica também aumentada, multiplicada por 2. A força inicialmente era 10 newtons, agora 20 newtons. Agora não vou fazer cálculo, eu vou só resolver aí a letra B e C assim. Letra B. Se um corpo de carga... Agora, o que acontece com uma carga aqui? Ó? Só um minutinho aí, pessoal. Tem que alinhar aqui. A força na letra B é igual. Percebam o seguinte, ó. Se eu pego uma carga, força é... Desculpa. A constante vezes uma carga está multiplicada por 4. Olha aqui, 4 vezes a carga 1. E um corpo de 10 microcoulomb, menos 10 microcoulomb, né? Calma aí, eu tenho aqui. Vamos voltar lá. Não é 4? Coisa nenhuma, calma aí. Vamos por partes, não é 4 coisa nenhuma, tô falando besteira aqui. A primeira carga, nessa configuração aqui, a força era 10, como nós já vimos. Então, na letra B, o que acontece? Essa carga positiva agora ela é 4 vezes. Bom, isso aqui multiplicado por quanto dá 4? Né? Multiplicado por 2. Dobro essa carga aqui, 2 vezes 2, 4. Muito bem, então a carga 1, aquela carga positiva, ela está multiplicada por 2. Vezes a carga 2 é menos 10 microcoulomb. Bom, antes era menos 5, né? Agora está menos 10, continua multiplicada por 2. Então a carga 2 está multiplicada por 2 também. Ok? Lembre-se, antes se era menos 5 e agora é menos 10, porque ela foi multiplicada por 2. A carga 1, se antes era 2 positivo e agora é 4 positivo, então ela também foi multiplicada por 2. Daí que surge esse 2 e esse aqui. Isso dividido pela distância. O que aconteceu com a distância? A distância agora é 2D. Antes a distância era D. Agora a distância também aumentou. Olha só. 2D. Só que a distância é sempre ao quadrado. Entendeu? De modo bem simplificado, é assim. Isso aqui é igual. Fica Q. K1 vezes K2. K1 vezes K2. 2 vezes 2, né? Esses 2 multiplicados dá 4. E a distância? Isso aqui fica dividido por D ao quadrado dá D ao quadrado,
né? D elevado a 2 dá D ao quadrado. E 2 ao quadrado dá 4. 2 ao quadrado é 4. Também aqui embaixo. Só que esse 4 que vem da multiplicação das cargas anula esse 4 que vem do dobro do aumento da distância das cargas. Então ele se anula. Portanto, a força em B é igual à força em A, que continua os 10 newtons. Não é mais simples fazer assim? Entenderam isso, pessoal? Então, você dobra as cargas, de fato, a força aumenta. Mas como você também aumentou a distância, a força diminui. Então, o que aumentou compensou. O que aumentou com as cargas se perdeu também com o aumento da distância. E letra C, fazer a letra C aqui, que está ficando grande novamente, para botar a letra C bem aqui. A força em C. Veja, é um corpo, aquele corpo de carga positiva, agora ficou com carga 8, né? Então aqui ó, constante eletrostática. A carga positiva foi para 8, ela era 2, foi para 8, então ela foi quadruplicada, foi aumentada, multiplicada por 4. A carga Q1 multiplicado pela carga. E a carga Q2, o que aconteceu com ela? Veja só, ela caiu para. A carga Q2 valia quanto? Valia menos 5. E agora vale quanto? Menos 1 microcoulomb. O que aconteceu? Ela foi dividida para 5. Né? Então a carga Q2 ela foi multiplicada por 1/5. E a distância mudou? Separados por uma distância d sobre 2. Opa, a distância diminuiu. A distância diminuiu. Diminuiu de... Antes era d, agora é d sobre 2. A distância está sempre ao quadrado, não esqueçam isso. Eu vou simplificar isso como 4 vezes 1/5 dá 4/5. Q1 vezes Q2. Eu acabei esquecendo o K da constante eletrostática, vou colocar aqui. Agora sim, Q1 vezes Q2. Isso está dividido pelo quadrado da distância, né? D elevado a 2 é D ao quadrado. E 2 ao quadrado dá 4. Assim. Vamos simplificar mais isso aí, essa expressão. Então a força em C, né, na letra C, dá 4/5 vezes a constante eletrostática, vezes o produto das cargas 1 e 2, vezes, isso aqui está dividido pelo D quadrado. Bom, dividir por D sobre a quadrado sobre 2 é a mesma coisa que multiplicar por 4 sobre D quadrado, né? Então aparece aquele 4 que está dividindo lá, passa aqui multiplicando, ok? Então, trazer um pouco mais para cá para não ficar atrás da câmera. A força em C é igual 4 vezes 4 dá 16. Eu não estou cortando, pessoal, estou só marcando, tá? 4 vezes 4 é 16. Esse 16 está dividido para 5. E isso está multiplicado por essa expressão aqui, ó, né? O que é Q sobre vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido para D ao quadrado. Isso aqui nós já vimos que ela vale 10, ok? Então esse termo aqui é só conferir lá, nós já sabemos que ele vale 10, né? Então esse produto aqui está multiplicado por 10, que é igual 160 para 5, que dá para dividir mesmo. Só que eu não vou usar meus neurônios não, bora para cá. 160 dividido para 5 igual a 32. Então 16 vezes 10 160, 160 dividido para 5, então implica que a força em C é igual a 32
newtons. A força se mede em newtons. Calma aí. Só um minutinho. Muito bem, newtons mesmo. Ok? Calculado a letra C. Beleza? A letra D fica para vocês, tá? Deixa eu ir para a terceira questão aqui. O vídeo está ficando muito longo. Então vamos ver aqui essa terceira questão. Diz o seguinte: duas partículas A e B com cargas Q1 e Q2, respectivamente, estão separadas no vácuo por uma distância d. Nessa condição, a força elétrica atrativa entre elas tem módulo 1,5 newtons. A força, aqui ó, força é atrativa entre elas. Né? Pessoal, quem se atrai? As forças que se atraem são forças de sinais opostos ou força de sinais... a força atrativa entre corpos eletrizados ocorre entre corpos com sinais de cargas diferentes ou com sinal de cargas iguais. Se a força é atrativa, as cargas têm sinais diferentes. Lembra? Os opostos se atraem, né? Aquela famosa expressão também. Então, muito bem. E essa atração é de 1,5 newtons. Letra A. As cargas elétricas Q1 e Q2 têm sinais diferentes ou mesmo sinal. E por quê? Tá respondida, né? Na letra A, os sinais são... Letra A. Os sinais... Eita, diferente. Os sinais são diferentes. Diferentes. Pois a força é atrativa. Diferente escrever aqui, né? Vou me habituar com esse software aqui, mas ele é muito pesado. O outro é mais leve. É isso. E na letra B, questão simples, direto letra A. Qual será a intensidade da força elétrica entre as partículas de cargas elétricas Q1 e Q2 se elas forem afastadas uma da outra, permanecendo a uma distância igual ao quádruplo da anterior, né? Se a distância agora é o quádruplo, a distância aumenta 4 vezes. Pessoal, quando a distância entre as cargas aumenta, a força diminui, não é verdade? A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Não é isso? Então, na resposta para a letra B, nós esperamos encontrar uma força menor do que esses 1,5 newtons. Na letra B, nós esperamos encontrar uma força menor, bem menor do que 1,5 newtons, pois a distância entre essas cargas fica aumentada de um quádruplo, ou seja, 4 vezes, né? Eu não vou fazer muito cálculo aqui, porque é o mesmo princípio da questão anterior. Veja só, força eletrostática é igual a constante eletrostática. Eu não vou dizer que é K0, porque aqui não diz que era vácuo. Ó, a carga 1, a carga 2, dividido pela distância, né? Ao quadrado. E na letra A diz que essa força aí é de 1,5 newtons. Perfeito? Vamos lá. Então, na letra B, o que acontece com essa força se essa distância for multiplicada por 4? Olha só, essa força aqui em B é a constante eletrostática vezes o produto das cargas 1 e 2 dividido... Ó, a distância agora está multiplicada por 4. A fórmula leva a distância ao quadrado. Então, essa força em B é igual... Veja, esse 4 aqui, pessoal, né?
esse 4 ao quadrado ele vai dar 16. Então, Q1, Q2 dividido por D ao quadrado sobre 16. Já fizemos cálculos como esse, né? Isso aqui implica o seguinte. Só reescrevendo aqui. Dividir por D ao quadrado sobre 2 é a mesma coisa que multiplicar por 16. Multiplicar pelo inverso da fração de baixo, né? Equivale a escrever isso da seguinte forma. Botar aqui na frente, ó, 16. Vou até botar bem aqui, porque a força em B já trazer o resultado. A força em B é igual 16, calma aí. Espera aí, porque é o quádruplo, né, pessoal? Então vamos, tô fazendo besteira aqui. Espero que vocês tenham percebido a besteira que eu tô fazendo aqui, estejam só rindo da bobagem, né? Que vocês tenham notado que eu fiz aqui. Aqui é 4 vezes, eu tô como se fosse dividido por 4. Vamos lá. A força em B igual a constante eletrostática, que multiplica o produto das cargas, né? Dividido, ó, 4 ao quadrado, 16. D ao quadrado, D elevado ao quadrado, né? D a potência 2 da D ao quadrado. Então, vou escrever... Vou trazer esse 16 aqui para frente. A força em B é igual. Eu vou trazer esse 16 para frente, todas essas letras aí, isso é para deixar bem claro. 1 sobre 16, que multiplica Q1, Q2, dividido por D quadrado. Perfeito? Então, o que vocês percebem? O que vocês devem ter percebido aí, está aqui a força anterior calculada, né? A força anterior calculada aqui no enunciado da questão, que dava 1,5 newtons. Então vamos substituir aqui, né? Isso aqui é igual a 1,5 newtons. Esse 5 está muito esquisito. Então vamos trazer para cá. A força em B é igual a 1 sobre 16. Eu acho que talvez não está visível para vocês aí. 1 sobre 16 vezes o 1,5. Implica que essa... vou trazer para cá. Então essa força em B é igual 1,5 dividido para 16. Aí não... vamos lá. 1,5 dividido para 16. Isso é igual a... Deu isso aqui, pessoal. É uma força muito pequena, né? 0,0... Até esqueci aqui o número. 0,0935, tá? 935 newtons. Um valor muito pequeno, né? Muito próximo de 0,1 newtons, tá? Nós podemos arredondar isso aí para forçar a barra. Não tem... Isso aqui é aproximado, né, pessoal? Nós podemos aproximar isso para ficar mais fácil ler. Não há nenhum erro quando você considerar. Se você disser que é 0,1 newton, tá bom? 0,09 você pode arredondar para 0,1. Tá aceitável a margem de erro aí, tá bom? Então, então você percebe o seguinte, que aqui a força ficou aumentada, né, na letra B. A intensidade da força aumentou... Desculpa, a distância entre as cargas aumentou o quê? Para o quádruplo, né? 4 vezes mais. Se a distância entre as cargas aumenta, a força entre elas diminui. Não é isso? Se a distância entre as cargas aumenta, olha a força, diminuiu. Quando a distância era D, a força, olha o tamanho dela aqui. O tamanho dessa força está representada pela setinha aqui, não é?
o vetor força. Se essa distância aumentou, a força fica, olha o tamanhozinho da força aqui, diminui, ok? Está coerente com o resultado obtido na resolução da letra B da terceira questão. Pessoal, até pelo tamanho do vídeo aí, ficou grande, então vocês respondem aí a letra C e D, tá bom? Nós vamos continuar nesse assunto, é um assunto importante aqui no ensino médio. Pessoal, eu encerro por aqui, eu espero que vocês estejam bem, continuem bem, tá? Continue caprichando nos estudos. O terceiro ano é um momento importante aí na fase estudantil do aluno, né? Tá concluindo o ensino médio, o ensino básico, tá? Então, o que eu posso esperar de vocês é que vocês não desistam, continuem insistindo nos estudos, porque a revolta do pobre é estudar, né? Nossa revolta é estudar, tá bom? Até a próxima, pessoal.